Hoje é um dia triste ou é um dia feliz? Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Meu nome é Elba, eu sou promotora de justiça aqui na comarca de Nova Brasilândia e venho hoje aqui falar com vocês a respeito desse tema tão importante, tão sensível, tão delicado para a nossa sociedade. Primeiramente, é importante saber que a violência sexual pode atingir tanto crianças quanto adolescentes, inclusive bebês. Sim, bebês, inclusive com pouco tempo de nascido. Infelizmente, essa é uma realidade chocante, mas que de fato ocorre no Brasil, no mundo e no nosso município também. A violência sexual, ela pode ser praticada por meio do abuso sexual, que é quando um adulto ou um adolescente pratica um ato sexual contra uma criança ou um adolescente para que ele possa satisfazer sua lascívia, seu prazer sexual. Então, por exemplo, um adulto de 40 anos que mantém relação sexual com uma adolescente de apenas 12 anos. Isso é abuso sexual. Já a exploração sexual é quando uma criança e adolescente ela é submetida a atos que visem o lucro. Por exemplo, colocar uma criança para trabalhar numa casa de prostituição. Então, a pessoa que está fazendo isso com a criança está visando o seu interesse financeiro. Isso é uma forma de exploração sexual. Outra forma também possível de citar é o turismo sexual. Normalmente ocorre naquelas cidades, né, que recebem muitos turistas e lá ficam às vezes crianças e adolescentes fazendo programa e muitas vezes fazem para ter um prato de comida ou para poder ter um dinheirinho para poder comprar alguma coisa que tem vontade, comprar uma maquiagem, comprar uma calça jeans, enfim. Mas o adulto que se serve desse tipo de serviço, ele está incorrendo no crime de exploração sexual, bem como a pessoa que alicia a criança e o adolescente para poder praticar esse tipo de conduta. Pois bem, agora eu vou focar mais na questão do abuso sexual, que é um crime de maior recorrência aqui na nossa comarca. Infelizmente, o Ministério Público recebe inúmeras denúncias de abuso sexual, principalmente na modalidade de estupro de vulnerável. Esse crime está previsto no artigo 217-A e ocorre quando há a prática de uma conjunção carnal. Conjunção carnal é quando há a introdução do pênis na vagina ou qualquer outro ato libidinoso, por exemplo, prática de sexo anal, prática de sexo oral, por uma pessoa que pode ser o maior de idade ou um adolescente contra um menor de 14 anos. A lei entende que a pessoa menor de 14 anos ela não possui pleno discernimento para poder consentir com a prática do ato sexual. Por mais que essa pessoa menor de 14 anos deseje manter uma relação sexual com uma pessoa de 20, por exemplo, a lei entende que esse consentimento não é válido, porque essa pessoa menor de 14 anos ainda está em desenvolvimento, ainda está aprendendo o que é certo, o que é errado para a sua vida. Então, a lei desconsidera esse consentimento.
Além disso, se a vítima, se essa criança ou adolescente, por exemplo, de 13 anos, ela já não é mais virgem, já teve outros parceiros, já teve namoradinhos, já teve, de fato, relação sexual, e ela acaba mantendo uma relação sexual com uma pessoa de 25 anos, e esse fato chega ao conhecimento do Ministério Público. Isso configura estupro de vulnerável, não importa se a menina já teve um relacionamento anterior, se ela tem conhecimento a respeito de relação sexual, não importa. Infelizmente, na nossa comarca, é muito comum os casos de abuso sexual praticado de fato sem o consentimento da vítima. Muitas vezes crianças e adolescentes são vítimas desse crime e, pasmem, dentro das suas próprias casas, dentro dos seus lares. E muitas vezes o crime é cometido pelo seu pai, seu padrasto, seu primo, algum parente próximo que tem convivência ali dentro de casa. Ao contrário do que muita gente pensa, o abusador, ele não é normalmente aquela pessoa que está na rua, com a qual a vítima não tem contato, nunca viu na vida. Não, o abusador muitas vezes está dentro de casa. É por isso que os pais devem ficar atentos a qualquer mudança de comportamento da criança e do adolescente. Realmente prestar atenção se não está ocorrendo algo de diferente na rotina daquela criança, no comportamento dela. Nesse ponto, os professores têm um papel de suma importância na medida em que podem levar ao conhecimento das autoridades, aliás, devem levar, caso haja alguma suspeita de abuso sexual praticado contra criança e adolescente. Os professores são aqueles que têm um contato diário com a criança, então eles podem notar alguma mudança no comportamento dela e procurar investigar, perguntar o que está acontecendo, e se houver algum indício suspeita, deve comunicar aos órgãos competentes. E quem são esses órgãos competentes? O Conselho Tutelar, a Delegacia de Polícia, o próprio Ministério Público. Caso qualquer um de vocês tenha conhecimento de algum abuso contra criança e adolescente, se os senhores não querem se identificar por algum motivo, por medo de sofrer represália, vocês podem ligar no Disque 100, que é um canal do governo federal para receber esse tipo de denúncia. É um canal que atende, recebe essas denúncias e remetem para os órgãos competentes. Então, por exemplo, o Disque 100, a sede fica em Brasília. Lá de Brasília eu vou receber uma denúncia e vai chegar aqui em Nova Brasilândia, do Oeste. Vocês podem fazer de maneira anônima. Também, de forma anônima, os senhores podem entrar em contato com a ouvidoria do Ministério Público e vai chegar na minha mesa, no meu gabinete, essa denúncia. Então, é muito importante que nós façamos parte dessa rede de apoio, que não sejamos coniventes com abusos sexuais, até porque sabemos que isso gera trauma nas crianças e adolescentes, e isso vai refletir no futuro, na vida pessoal, na vida profissional dessa criança. Muitas vezes ela não vai conseguir, nem por meio de terapia, reverter essa situação, conseguir ao menos tentar amenizar esse trauma na sua vida. Bem, quando nós recebemos uma denúncia, o Ministério Público pode receber por meio de inquérito ou por meio de denúncia anônima, como eu já falei. Se já vier um inquérito da delegacia, todo pronto, relatado, o Ministério Público, vendo que há indícios de autoria e materialidade, oferece uma denúncia que vai para o Poder Judiciário. E
nós pedimos lá o depoimento especializado, a escuta especializada do menor. O que é a escuta especializada? Aquela criança ou adolescente que sofreu abuso, ela tem que ser tratada, por óbvio, da melhor maneira possível, de maneira que ela não seja revitimizada, que ela não precise contar diversas vezes o que aconteceu. Então, é marcada uma audiência em que a criança ou adolescente se dirige ao fórum e lá ele tem uma conversa, uma entrevista com um psicólogo ou uma psicóloga que vai fazer algumas perguntas a respeito dos fatos. Muitas vezes a gente já manda, o Ministério Público já manda essas perguntas e vai fazendo ali para criança e para adolescente. E aí ele vai contando o que foi que aconteceu, vai relatando essa situação e a partir daí a gente pode também confirmar se de fato houve ou não o abuso. Depois do depoimento especial, o Ministério Público pode oferecer a denúncia ou, no caso, a denúncia já pode ter sido oferecida antes. Pois bem, depois de tudo isso, é marcada uma audiência de instrução em julgamento para poder ouvir testemunhas e, por fim, fazer o interrogatório do réu. E caso o réu, o abusador, seja condenado, ele vai ter que cumprir uma pena. E a pena para o crime de estupro de vulnerável, ela é uma pena alta. Ela é uma pena que inicia com 8 anos, de 8 a 15 anos. Se houver lesão grave, a pena pode chegar inclusive a 20 anos. E se ocorrer a morte da vítima, a pena pode chegar a 30 anos. Então, eu peço aqui para os senhores que não se omitam. Se os senhores ficarem sabendo de algum caso de abuso, denunciem. Outro ponto relevante é que tanto pais quanto os responsáveis também podem ser denunciados por crime de estupro de vulnerável por se omitirem. Porque um pai ou uma mãe que tem conhecimento, um exemplo de que seu filho ou sua filha está sendo abusado pelo seu marido e não faz nada, se cala, finge que não aconteceu, também vai responder por crime, assim como o abusador. Portanto, fiquemos atentos. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes. E voltando lá atrás, quando eu perguntei se hoje seria um dia triste, pesaroso ou um dia feliz, eu prefiro acreditar e aceitar e reconhecer hoje como um dia feliz, porque hoje nós podemos ter a oportunidade de falar por diversos meios de comunicação, falar com as nossas crianças e adolescentes a respeito desse tema de maneira aberta, de maneira clara, de maneira objetiva. Então, eu espero que o dia de hoje seja muito bom para que as pessoas evitem de praticar esse tipo de crime para os abusadores e para aqueles que foram abusados, que eles se sintam encorajados a contar para as autoridades, seja para o professor, seja para sua própria mãe, que às vezes não está sabendo que você está sofrendo um abuso dentro de casa, ou até mesmo na Defensoria Pública. Se você não quiser fazer uma denúncia anônima pela ouvidoria no site do MP, passe lá na promotoria, que você será muito bem atendido.